Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de faturamento. Apesar de ser um tema bem massificado, né, bastante discutido, e é praticamente a principal forma ali onde gera receitas dentro do RBX, às vezes ainda sobram algumas dúvidas a respeito da ferramenta, tá bom? Então nós vamos falar hoje do faturamento individual, né, que é aquele faturamento que é feito por dentro do cadastro do cliente. Vamos falar da inclusão de um título avulso. Vamos falar também do faturamento automático e do faturamento em lote. Tá bom? Então a gente vai abordar esses temas. Vou tentar ser bastante breve, mas vou dar o máximo de detalhe possível dessa ferramenta ali, que é muito importante no RBX. Então vou compartilhar aqui minha tela. Aqui no nosso menu principal, tá? Nós temos aqui empresa, clientes, né? E o nosso cadastro, tá? Vou pegar um cliente qualquer aqui do trabalho de demonstração, tá? Para a gente fazer esses testes, tá? Vou vir aqui no cliente número 14, ó. Então, nós temos aqui uma sequência de ícones, né? Todo mundo sabe que aqui o sistema já nos fornece aqui várias situações aqui do financeiro, tá? Então, sempre que aparecer nessa coluna aqui, ó, esse ícone da caixinha com a exclamação dentro, é que o cliente tem título vencido, tá? Se na coluna da caixinha ela aparece dessa forma aqui, ó, sem nada dentro, indica que o cliente está em dia, né, e tem faturamento. E se aparecer o cifrão cortado de vermelho, né, é que o cliente não tem faturamento, né, dentro do período atual. Bom, então essas são informações bem importantes, né? E nessa tela também a gente tem aqui que é a posição financeira do cliente. Todo mundo sabe que aqui a gente consegue visualizar tudo o que tem vencido, a vencer e liquidado, tá? Sempre por padrão dentro do contas a receber, beleza? O faturamento individual, então, se dá por dentro do cadastro do cliente, tá? Nesse ícone aqui, ó, tá? Faturar cliente. Quando eu clico nesse ícone, ele já vai aparecer aqui filtrado o cliente, tá? Vai listar aqui a quantidade de contratos que esse cliente tem para faturar, tá? Se eu vou ter que trocar aqui e pegar um que tem algum contrato para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Vamos ver se esse aqui tem. Também não. Também não tem, mas enfim. Ele vai listar aqui os contratos, tá? Se você não marcar nenhum contrato, ele entende que é tudo, né? E se você marcar um ou outro, só vai faturar aquele que foi marcado. Bom, nós vamos escolher sempre aqui o período que eu quero faturar, então vamos pegar aqui o mês de julho, tá? Aqui o ano, e aqui contrato e atendimento, tá? Então, o que são esses contratos e atendimentos? Contrato é o faturamento recorrente, é o que vai gerar ali a recorrência da mensalidade mês a mês. E o atendimento são situações onde dentro de algum atendimento você coloca ali, né? Você adiciona itens para faturamentos. Esses itens para faturamento pode ser uma venda de produto, pode ser uma visita improdutiva, né? Pode ser uma taxa de mudança de endereço, qualquer serviço ou produto que você queira vincular dentro de um atendimento. Bom, então eu tenho a opção de faturar ele separado, né? Existem alguns processos ali, alguns provedores que separam ali o faturamento recorrente de serviços, né? E alguns, né, não faz ali diferença e fatura tudo junto, tá? E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum de fazer dessa forma, tá bem? Depois aqui, mais abaixo, eu escolho sempre a conta e o histórico, né? Então, vai ser sempre contas a receber, né? E documento a receber, tá? Esse dia de vencimento não é o dia do vencimento do cadastro do cliente. Isso aqui vai se aplicar quando eu estiver faturando também, tá? Atendimentos, né? E pode acontecer
do cliente não ter um contrato. Eu só fiz um serviço avulso, o cliente não tem nenhuma recorrência comigo, não tem nenhum contrato, mas eu abri um atendimento ali para faturar, por exemplo, um serviço, um roteador, um produto, alguma coisa assim. Então, quando não tem contrato, o sistema ele não vai saber a data de vencimento que ele vai gerar esse boleto, tá? Então, esse dia de vencimento aqui ele vai servir somente para atendimentos que não tem nenhum contrato vinculado, tá? Se o cliente tiver, por exemplo, um contrato qualquer com a data de vencimento e um atendimento faturado nesse cadastro, né? Sem estar vinculado ao contrato, ele vai pegar a data sempre do contrato, né? Nesse caso, é clientes que está inativo ali, que não tem contrato nenhum. E aqui a parte de enviar esse faturamento por e-mail. Se eu vou enviar por e-mail sim ou não, quando eu marco sim, ele vai pedir para selecionar um gateway, tá? Feito isso, ele vai fazer o faturamento. Nesse caso aqui, o sistema já está me dando um alerta que para esse período, o cliente não tem nenhum contrato a ser faturado. Tá? Então, se eu insistir em faturar esse contrato aqui, né, ele não vai localizar nada. Aí, ó, nada de internet, nada de telefonia, nada de atendimentos e somou 0 de atendimentos, tá? Então, quando não tem, ele não vai faturar. Ele só ia faturar esse contrato desse cliente se após o faturamento que você fez, né, você adicionou um novo produto para esse cliente. Aí ele vai faturar um prorata só desse novo produto, tá bom? E a outra forma dele faturar, mesmo aparecendo mesmo o cliente está sendo faturado uma vez, é quando você estorna o título. Se você for lá e estornar o título, aí ele libera o faturamento de novo. São as únicas situações ali que o sistema vai faturar um cliente que por algum motivo já foi faturado dentro do período selecionado. Beleza? Bem tranquilo, tá? A outra forma que eu falei aqui é a inclusão de um título avulso, tá? O título avulso ele é incluído por esse ícone aqui, ó, incluir lançamento financeiro, tá? Quando você clica nesse ícone, ele vai abrir uma tela, tá? E onde eu vou fazer a adição expressa desse produto que eu estou adicionando, né? Sei lá, eu fiz um serviço assim de forma esporádica, eu vou vir aqui e não quero faturar, já quero lançar o boleto agora e mandar para esse cliente pagar, né? Então é nessa tela que você faz o lançamento avulso. Selecionar a conta corrente, contas a receber, o documento, documentos a receber. Vou colocar aqui o complemento. Vou colocar aqui o dia do vencimento. A origem, que vai ser isso aqui. Nesse caso, vou colocar aqui um serviço. Tá? E aqui, pessoal, diferente do faturamento individual, do faturamento em lote, que nós vamos ver daqui a pouco, e do faturamento automático, tá? E eu tenho a opção de escolher qual banco eu vou utilizar, tá? Faturamento automático, faturamento em lote e faturamento individual que nós acabamos de ver, ele sempre vai pegar o domicílio bancário que estiver cadastrado no cliente, tá? Então, por padrão, ele vai pegar aquele domicílio bancário. Se o cliente tiver mais de um plano, tá? E um dos planos estiver configurado um local de pagamento diferente do local domicílio bancário principal, o sistema vai faturar pelos dois que está selecionado lá, tanto pelo que está no plano, quanto pelo que está lá no domicílio bancário do cliente, tá bom? Então, aqui eu vou selecionar um banco, tá? Vou selecionar aqui o convênio, tá? E aqui eu posso fazer o vínculo dos planos, ó. Tá? Então, eu vou vincular esse plano aqui. Eu vou dar um Ctrl+C aqui, Ctrl+V. Eu quero que apareça a mesma coisa. E vou colocar aqui o valor do produto. Tá? Feito isso, eu vou dar aqui um OK e ele já vai gerar o boleto, tá bom? Nesse exemplo aqui, ele vai gerar uma fatura personalizada, tá, pessoal? Então, não vai gerar aquele boletim padrão que vocês conhecem, porque essa base está parametrizada para uma fatura personalizada, tá? Vocês vão ver que vai ficar, inclusive, bem interessante.
Ele tá mandando aqui uma fatura personalizada aqui do RBX Soft, tá? Então, ó, detalhado tudo que esse cliente tem, né? Ó, os títulos que ainda estão em aberto, tá? O código de barra aqui para ele fazer o pagamento, né? E aqui, se esse boleto fosse um boleto híbrido, apareceria aqui o QR Code para fazer o pagamento através do Pix, tá? Então, ele aparece essas informações aqui no boleto, tá? Então, assim, eu posso gerar boletos individuais, né? Para a quantidade ali de cliente e quantidade de parcelas que eu achar interessante, tá bem? Depois a gente vai aqui no menu principal. Aqui no menu principal eu tenho o meu financeiro e dentro do financeiro eu tenho aqui o meu faturamento. Esse aqui é o faturamento em lote, onde eu faturo toda a minha carteira de cliente de uma vez só. No faturamento em lote, tá? Você vai perceber ali que depois que eu selecionei a primeira linha, que é o período, né? Essa primeira linha aqui, ó, tá? Que é o período, tá? Tudo que vem aqui para baixo agora são filtros. Para quê? Porque eu posso talvez ter intenção de faturar algumas situações diferentes e não faturar toda a carteira, né? Então eu venho aqui, ó, seleciono o período que eu quero faturar, seleciono o ano que eu vou faturar, se vai ser contrato e atendimento, e daqui para frente eu começo a usar os filtros, ó. Posso filtrar por empresa, no caso de clientes que trabalham com RBX como multiempresa, ó. Posso também faturar um único cliente, filtrando por aqui, e depois, ó, por tipo de cobrança, tipo de conta, tipo de pessoa, né? Tipo de impressão, tá? Se o cliente possui e-mail, sim ou não, para mim faturar somente aqueles que têm e-mail para o sistema fazer o envio automaticamente, tá? Por vencimento, por local de cobrança, né? Por carteira de cliente, por grupo de cobrança, que é bastante importante, por leitura e vencimento, né? Por planos, eu posso selecionar planos. Então, tudo essa parte aqui que eu vou deixar marcado em azul, né? Tudo aqui para baixo aqui é tudo filtro, tá? Tudo filtro que eu posso fazer para estar selecionando um grupo de pessoas específico ou um grupo de clientes específico. Depois desse filtro, vocês vão ver que se torna padrão ao faturamento individual. Ó, contas a receber, tá? Documento a receber, o vencimento para atendimento, que não esteja vinculado a nenhum contrato, tá? E se eu vou mandar isso aqui para faturar sim ou não. Feito isso, é só clicar no OK, ele já vai fazer o faturamento para mim. Tá? Então, bem tranquilo, né? Não tem segredo, tá? Pessoal, às vezes existe uma pequena confusão quando eu vou selecionar ali o faturamento, a conta para fazer o faturamento, né? O pessoal acaba colocando ali a conta bancária. Vai ser pelo Banco do Brasil, então contas vai ser, né, o Banco do Brasil, né? E não, pessoal, aqui é sempre dentro do contas a receber e documento a receber. Isso aí é o pilar, né? De onde o sistema vai fazer o basamento para gerar todos os relatórios, tá? Então, tudo, né? Tudo o que eu tenho a receber, tudo que os clientes vão fazer o pagamento para mim, tá? Vai ser gerado sempre dentro do contas a receber, tá? Então, padrão, sempre dentro do contas a receber. Tá? E aí eu tenho aqui, então, pronto para fazer o faturamento. Tá? E depois, né, a outra etapa aqui é o faturamento automático. Tá? Então, o faturamento automático, né, para quem já usa o RBX há bastante tempo, lembra que ele ficava aqui dentro do financeiro, né, cobrança e faturamento automático. Né? Agora, ele foi remanejado para um menu específico, né, chamado ali de rotinas automáticas, né, rotinas financeiras automáticas, ele está lá dentro, tá? Então, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, ó, faturamento automático, vai aparecer aqui, ó, parâmetros, rotinas financeiras automáticas, faturamento automático. Quando eu clico aqui, eu consigo fazer a configuração do meu faturamento automático. Pessoal, aqui eu consigo configurar N faturamento automático, tá? Eu consigo deixar faturado, por exemplo, por pessoa física ou por pessoa jurídica. Eu consigo deixar por plano, por cidade, tá? Por datas de vencimento, tá? Então, eu consigo fazer aqui muitos filtros diferentes, muitos mesmo, ó, tá? Então, ó, ele começa aqui para um faturamento diário, para um faturamento semanal, para um faturamento mensal, né? Em que situação aqui eu uso um faturamento diário, tá? Onde eu trabalho com ciclos de vencimento, né?
que compreende ali todos os dias, né? Então, todos os dias eu estou colocando cliente novo, todos os dias eu estou colocando cliente novo. E eu já quero colocar esse cliente e já mandar para ele ali o boleto com uma prorata, né? Ou o boleto inteiro, se for ali um pré-pago, por exemplo. Tá? Então, eu posso deixar configurado ali para faturar diariamente. Quem ele faturou uma vez naquele período, ele não vai faturar de novo. Vai faturar só os novos clientes que forem entrando, tá? Então aí ele já vai ficar bem legal ali e não vai deixar ninguém escapar, né? Semanalmente vai fazer uma vez por semana, mensalmente, né, uma vez por mês. E aqui você vai selecionar o dia, né? No caso ali do mensalmente, o dia que você quer que esse faturamento rode, tá bom? E aqui eu coloco o horário, né? Aqui eu coloco as prioridades, né, o período, a empresa, né, no caso, já fazendo os filtros, né, ó, contratos, atendimentos, somente atendimentos, né, ou somente contratos, aqui que eu vou fazer a marcação, ó, dados financeiros, né, filtros por vencimento, por local de cobrança, tá, por planos. Então, eu consigo fazer aqui um filtro muito grande mesmo, tá? Então, eu consigo aqui criar vários faturamento automático, né? Programado por dias ali, e ele vai sempre atingir ali a necessidade que eu preciso, né? Sempre é interessante lembrar, pessoal, que quando vocês fazem faturamentos aí filtrados, né? Então, ou seja, tem vários filtros para pegar grupos específicos de cliente, né? É sempre interessante terminar com um faturamento total, né? Com um faturamento diário. Né, total. Por quê? Porque aí eu vou garantir que não ficou nenhum para trás, que não escapou aí de nenhum filtro. Né? Então, eu faço todos os meus filtros que eu quero pegar, os dias que eu quero faturar, e depois, no final do mês, eu deixo um programado aí para faturar 100% de novo. O que ele já faturou não vai faturar de novo, e se porventura estiver escapando ali algum faturamento, né, algum cliente, ele vai englobar ali nesse que vai fazer vamos dizer assim, né, passar a régua ali em tudo. Tá bom? E depois aqui na parte de baixo, né? Depois que está tudo configurado, seleciona se eu vou querer fazer o envio de e-mail sim ou não, tá? Depois dessa parametrização, é só salvar e ele vai ficar, né, ativo dessa forma que vai aparecer um aqui, ó, né? E ele vai sempre fazer o faturamento. Esse aqui, no caso, está faturando diariamente, todos os dias, às 6 horas da manhã, tá? Por isso que vocês viram lá que eu tentei fazer um faturamento individual ali, ele deu um erro falando que o cliente já tinha faturamento esse mês. Por quê? Porque o meu faturamento automático está cuidando do faturamento para mim e está deixando todo mundo já faturado, tá? E depois, para finalizar, né, você consegue acompanhar todo esse faturamento automático através do log. Aqui eu tenho um log de faturamento automático. Vou achar aqui, faturamento automático, e aqui ele vai mostrar para mim, né, todo o faturamento que ele fez, todo dia, e o que ele pegou nesses dias, né, então vocês vão ver aqui, ó, que todo dia ele vai fazer o faturamento às 6 horas da manhã, né, e ele sempre vai pegar os valores que tem para faturar ali ou não, né, então quando você clica no detalhar, ele vai mostrar para você ali o que foi faturado. Eu vou pegar um aqui que tem uma coisa para faturar, aqui ele vai mostrar, ó, né, ó, começou às 6, ó, terminou às 6 horas e 5 segundos, né? Deu um total de internet de 29,3, telefonia, né? Atendimento, tudo certinho aqui, né? E o final do processamento e tudo o que ele fez, né? Então, que eu consigo acompanhar depois diariamente, sempre, o que foi faturado, né? E tudo mais, né? Então, o sistema, ele traz essa facilidade para a gente, onde mostra todos os detalhamentos que foram faturados, tá? O faturamento automático, pessoal, junto, né, com as APIs dos bancos que nós temos ali para fazer o registro online, né? Então, tira uma carga ali muito grande do financeiro, tá? Onde o financeiro ele pode chegar no dia seguinte do faturamento e só conferir o que foi feito. Por quê? Porque o faturamento vai faturar, vai gerar todos os logs, né? Se já estiver tudo configurado ali para enviar e-mail, ele já vai enviar esse e-mail de faturamento, tá? E ele já vai registrar todos esses títulos ali de forma automática, né? Então, aqui está programado para fazer 6 horas da manhã, 6 e 5, todo esse faturamento já estaria registrado no banco. E aí é só o cliente, né, começar a fazer o pagamento, né? E nas rotinas automáticas ali, nós temos também o processamento do retorno. Então, se o cliente pagar
tá? Para os principais bancos ali que atuam hoje aqui no Brasil, né? A gente já tem também o processamento do retorno online. Então, o cliente pagou, tá? Se o cliente pagar ali pelo próprio aplicativo do banco que o título foi emitido, essa baixa, mesmo sendo boleto, tá, pessoal? Mesmo sendo boleto, pagando por código de barra. Essa baixa pode acontecer ali em até 5, 10 minutos, depende muito ali como que o banco faz como que alimenta, né, as informações ali nos webhooks para fazer as baixas, tá bom? E se o cliente pagar fora, né, do banco onde o boleto foi emitido, né? Imagina ali um boleto do Banco do Brasil, pagou numa lotérica, por exemplo, né? Em até 2 horas ali, isso também já foi compensado, tá? Baixado no sistema. Estou falando esses períodos, tá, pessoal? Mas são períodos aproximados, tá? Às vezes alguns demoram um pouquinho mais, né? E outros demoram menos, tá? Aí a forma que o dinheiro é creditado na conta de vocês, aí não muda, tá? O Pix, no caso, sim, se ele usar o QR Code Pix, esse dinheiro já vai direto para a conta, né? Agora, se for através de compensação de boleto, se a sua combinação lá com o banco é D1, D2 ou D3, assim por diante, né? Ele vai respeitar esse valor para acreditar o dinheiro na conta, tá? Porém, a baixa acontece ali, né? No mesmo dia que o cliente liquidou o boleto, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar aqui para vocês sobre nossas rotinas de faturamento, tá? Agora eu deixo aberto aí, se alguém tiver alguma dúvida, né? Pode ficar à vontade. Beleza, então, pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida, vamos encerrar por aqui. Esse vídeo logo mais vai estar disponibilizado nas nossas redes sociais, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo webinar.